Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no podcast da Reino Church. Novamente com vocês, Robert Marques, compartilhando nesses 40 dias com Jesus, que são mensagens inspiradas nas parábolas do nosso Senhor. Bom, e nós já chegamos na 29ª mensagem, isso mesmo, 29 mensagens até aqui, firmes e fortes, confiantes sempre no Senhor. Ele tem derramado muito sobre o nosso coração e nós queremos compartilhar com vocês aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. E a mensagem de hoje chama-se Tesouro Escondido, e ela está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Então, se você já está com a sua Bíblia aí, abra lá comigo em Mateus capítulo 13, versículo 44. Lembrando também, peço que você escute cada ponto dessa mensagem, cada segundo, cada minuto, anote aquilo que você tem recebido da parte do Senhor, tanto que na nossa comunidade local a gente sempre encoraja a estabelecer essa cultura de escrever num lugar, num caderno, num bloco de notas, tudo aquilo que Deus está falando para nós, porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer muitas coisas daquilo que Deus tem comunicado para nós, não é verdade? Bom, então vamos lá, com Bíblia aberta, Mateus capítulo 13, verso 44, nós vamos ler aqui esta passagem. E diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos lá, o que nós podemos aprender? Na verdade, podemos aprender muitas coisas através dessa parábola. Nós percebemos que o valor que o reino de Deus ele possui um valor incomparável. E naquele tempo era comum os homens esconderem seus tesouros na terra devido aos roubos que eram frequentes. Era a forma mais segura para preservar suas riquezas. E quando Jesus diz compra aquele campo, ele não está se referindo que a salvação pode ser comprada. Não é isso, de maneira alguma. Muito menos o perdão de Deus a uma pessoa que pecou pode ser comprado por dinheiro ou pagar qualquer penitência para ser livre. A salvação ela não é vendida, muito menos comprada. A salvação ela vem pela graça mediante a fé, como diz Paulo em Romanos. E nós vemos num período sombrio da igreja, principalmente no século XIV, que é conhecido também como a Idade das Trevas, na doutrina católica, a indulgência é a remissão total ou parcial da pena temporal devida para a justiça de Deus, pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como consequência do pecado já perdoado através da confissão sacramental. A remissão é concedida pela Igreja Católica, segundo o entendimento deles. E eles fizeram dessas indulgências um comércio abusivo naquela época, né? Que quer perdão, a pergunta quer perdão dos pecados e salvação? Que era a pergunta que eles faziam naquela época. O que eles diziam? Compre aqui sua indulgência e de toda a sua família por um preço que você pode pagar. Ou seja, havia um comércio de venda de indulgências, de perdão de pecados e salvação de vida. Porém, distúrbios posteriores seriam contestados na Reforma Protestante, né? Lá em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas, ou seja, que pagassem para, qual era o objetivo? Reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Ou seja, ele deu ordens aos párocos, que eram os padres de cada região naquela época, a venderem indulgências, ou seja, perdão e salvação com o propósito de acumular tesouros para a construção da Basílica de São Pedro, que está localizada no Vaticano. Eu tive a oportunidade de ir em Roma, e no Vaticano, na verdade, é uma cidade dentro de Roma, no ano de 2008, e eu via a grandiosidade que é Vaticano, e principalmente a Basílica de São Pedro. É uma obra arquitetônica
belíssima, sem contar com as obras artísticas de pintores famosos como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, muitos outros. É um valor assim que é imensurável, não tem preço as obras de artes e a quantidade de riquezas que há naquele lugar. Bom, e havia um homem chamado Johann Tisel, que era praticamente um marqueteiro da época, e ele promovia essa causa das indulgências, da venda das indulgências. E isso provocou um homem chamado Martinho Lutero, e ele escreveu a famosa 95 Teses, né? Tisel, que era essa pessoa, que era um pároco também, ele seria inclusive punido por Leão X, o Papa, por seus sermões que iam muito além de seus ensinamentos reais sobre as indulgências, né? E esse Johann Tisel foi um grande disseminador católico na época que envenenou o povo para ganhar dinheiro. Na verdade, todos eles, em comum acordo, estavam interessados em construir a Basílica de São Pedro. Se você assistir alguns documentários e procurar mais a fundo a história, você vai perceber que a intenção deles era construir uma basílica, algo que remetesse que as pessoas, ao entrarem naquele lugar, elas estariam no reino dos céus. E para isso custava muito dinheiro, e o dinheiro, eles pediram dinheiro emprestado para os judeus não emprestaram dinheiro para eles, sabendo já do interesse. Foi aí que eles tiveram a brilhante ideia de vender perdão dos pecados e também a salvação através das indulgências, e com essas vendas eles conseguiram construir. Sabe aquela basílica onde o Papa fica hoje? Exatamente, meus amigos, aquele lugar foi construído com a venda das indulgências. Mas talvez você que esteja ouvindo agora pensa que isso aconteceu somente com os católicos naquela época, né? Que hoje não acontece com muitos evangélicos por aí. Não se engane, meus irmãos. Existem hoje muitos mercadores da fé lucrando com a fé cega das pessoas. Se a Igreja Católica tem um papa, na verdade, no meio evangélico tem vários papas em cada esquina, lucrando e ganhando dinheiro às custas da fé cega das pessoas, e todos nós iremos prestar contas com aquilo que nós temos feito com o que é do Senhor. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui à parábola. Talvez o antigo dono do campo, né, mencionado aqui na parábola por Jesus, não sabia que ali havia um tesouro escondido. Pode ser que esse homem que comprou o campo fosse o empregado do dono, ou talvez seja que ele estivesse arrendando aquele campo, mas a verdade é que ele descobriu um tesouro, não pertencia a ninguém, né? Estava ali há muito tempo, até que esse homem o encontrou, o tesouro no caso. Então ele toma uma decisão. Ele sai dali completamente alegre e decide vender tudo o que ele tinha para comprar aquele campo e para ter o direito sobre aquele tesouro. Agora imagina se você fosse um amigo desse homem. Você diria: cara, você construiu uma vida, adquiriu muitos bens, teve um sucesso promissor. Não acredito que você vai vender todos os seus bens para comprar um campo. A verdade é que aquele homem não estava interessado no campo, mas sim no tesouro, que valia muito mais do que até aquele mesmo campo. Ou seja, ele que valia muito mais também de tudo que aquele homem possuía. E Jesus está ensinando sobre um homem que encontrou um tesouro que se assemelha ao reino dos céus. Em uma outra passagem, em Mateus capítulo 6, verso 19 ao 21, Jesus está falando: não acumulem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Agora imagina que você tem dois cofres. O cofre está escrito no céu e o outro cofre está escrito na terra. Preste atenção que ele não disse tesouros do céu ou tesouros da terra. Tesouros da terra pode significar pedras preciosas como o ouro, a prata, o diamante, dinheiro, casas ou carros. E tesouros do céu talvez pode significar família, amigos, caráter
E é bom ter esses recursos da terra e também do céu, mas não é disso que Jesus está falando aqui. O Senhor está nos indicando um local específico e não perguntando o que temos em mãos ou o que deixamos de ter. O que Jesus nos pergunta é: em qual desses dois cofres você está colocando os seus tesouros? No céu ou na terra? Se estiver acumulando na terra, significa que é uma riqueza usada em seu próprio interesse para satisfazer desejos egoístas. Estará comunicando que seus tesouros é para um proveito individualista. Logo, tanto a pessoa quanto o seu tesouro será perdido. Agora, se estiver acumulando tesouros no céu, você estará comunicando que seus tesouros é para o bem coletivo de todos, ajudar o próximo também. Seja pouco ou seja muito, seja pobre ou rico, não importa o quanto, mas onde e como você está investindo os recursos que Deus coloca em suas mãos. Acumular tesouros no céu é um seguro certo para Deus usar a sua vida como mordomo e exercer a autoridade bíblica em favor das pessoas. O tesouro do céu também não acaba com o tempo. O tesouro da terra, com o passar do tempo, perdem o valor. Portanto, o que Jesus está pedindo aqui para mim e para você é: acumule tesouros no reino dos céus. Ficou claro isso? Provavelmente, você já ouviu por aí que quando morrer, todos os bens que adquiriu em toda a sua vida vão ficar aqui na terra, não levará nada, não é verdade? Jesus ensina que o valor de tudo que você possui é a sua vida. O dinheiro pode nos ajudar a alcançar algo, mas ele não pode ser o fim, mas o meio. Este homem, ele vendeu tudo o que tinha para obter algo mais valioso que os bens que possuía. Sabe o quê? A vida eterna. Ele teve um custo muito alto que eu e você, nem o maior tesouro desta terra, seriam suficientes para pagar por ela. Jesus nos pede tudo para termos tudo dele. Se nós quisermos tudo que ele tem para nos oferecer, nós precisamos dar tudo nosso para ele. Portanto, Jesus, ele te deu a vida eterna, o maior tesouro que um valor incomparável de toda a terra que alguém pode ter em toda a sua vida não seriam suficientes. Portanto, esse é o entendimento que Deus tem para mim e para você sobre esse tesouro escondido, que esse tesouro escondido é a glória de Deus, mas a glória dos homens é encontrá-lo. E Jesus está pedindo para que você encontre. Na verdade, Ele está revelando, dando todas as pistas necessárias para que você se encontre. Sabe como eu entendo isso? Muitas vezes eu brinco com os meus filhos de esconde-esconde. E quando eles falam assim: pai, se esconde que eu vou procurar. Eu vou me esconder atrás de uma cortina transparente mostrando os meus pés. E eles vêm todo felizes, alegremente, eles sabem exatamente onde me encontrar. Mas é como Deus fala: a minha glória é se esconder, mas a glória dos homens é encontrá-lo. Então eu, nesse entendimento, eu me escondo atrás da cortina transparente, com os meus pés à vista. Faço de tudo, me escondo, mas faço de tudo para que eles possam me encontrar. Mas a minha glória é me esconder, para que eles possam me encontrar. Então, que essa seja essa semente semeada no seu coração hoje, que você só pode ter tudo de Deus se você der tudo para Ele. Então, neste momento, entregue tudo, entregue todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Que essa palavra ela venha falar no seu coração e que você possa compartilhar com mais e mais outras pessoas essa mensagem. Se ela foi uma bênção na sua vida, eu tenho certeza que ela será uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Que você possa compartilhar essa mensagem para que ela alcance o maior número de pessoas possíveis. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e os seus negócios e tudo que você faz. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo podcast. Deus te abençoe. Até logo. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.